Olá, tudo bem? Você conhece alguém que desejaria ter tido a oportunidade de fazer uma graduação? Ou alguém que gostaria de não ter desistido de um sonho? Mas nem sempre é fácil dar continuidade aos nossos sonhos, não é mesmo? Assim como não é fácil continuar até concluir a graduação, especialmente se você trabalha o dia todo ou cuida da família, por exemplo. Se você já pensou em desistir do seu curso, acha que não estuda de maneira efetiva, não aprende aquilo que lê, ou na hora da prova não se lembra daquilo que estudou, este vídeo é para você. Imagine como seria bom ter domínio sobre o que está estudando, saber quando e como estudar. Melhor ainda, sinta como seria excelente se lembrasse do conteúdo que estudou na hora que for responder uma questão de prova. E ainda quanto mais alegria sentirá na colação de grau, quando puder dizer concluí minha graduação. Muita gente pensa que para aprender bem um conteúdo precisa passar horas estudando ou ter aulas com um professor presencial, mas não é bem assim. O que conta na hora de estudar é dominar a técnica, é saber o que estudar, quando estudar e a melhor maneira de fazer isso. O primeiro passo é ter em mente que, para conquistar o diploma, passamos por uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Em sua essência, podemos dizer que uma é uma prova de resistência e a outra de velocidade. Por isso, a estratégia é diferente. Para uma maratona, você precisa de mais tempo, e então é melhor dividi-la em etapas, ter consistência e determinação. Podemos fazer o mesmo com os estudos. Nesse momento, você deve estar se perguntando: por onde começar? Bem, eu diria que se comece entendendo a plataforma da Unip. Uma dificuldade bem comum dos alunos é saber quando terá prova e de quais disciplinas as terá. Para isso, basta olhar o calendário da Unip e verificar, anotando, quais são as disciplinas daquele mês. Por exemplo, se em fevereiro você teve 2 disciplinas e em março você teve mais 2 e terá prova em abril, logo as provas de abril serão das disciplinas de fevereiro e março. Pensando assim fica bem mais fácil. Mas na hora que a gente está estudando, parece que tudo se complica. Por isso, minha sugestão é: anote suas disciplinas na sequência do calendário, separando as do primeiro bimestre das do segundo. Anote também se você fez cada atividade que deveria fazer dentro da disciplina. A próxima etapa é distribuir as disciplinas no tempo que você tem para estudar. Veja quantas horas por dia consegue estudar e quantas terá no final do mês. Multiplique as horas mensais pela quantidade de meses do semestre letivo. Divida pelo número de disciplinas do semestre e saberá quanto tempo gastará em cada uma. Analise esse tempo e então organize a sua rotina diária, de forma a ter tempo suficiente para cada atividade. Tenha consistência, estude todos os dias. Se em um dia não conseguir cumprir a meta, compense em outro. Entenda a sua rotina e faça o básico bem feito, mas faça. É para verdadeiramente cumprir seu cronograma, sem deixar para depois. Pronto, agora você já sabe como seguir o calendário e como estabelecer uma rotina em relação ao tempo. Precisa então verificar a melhor técnica de estudos para você. Aqui vou dar algumas dicas. Existem técnicas de estudo que são consideradas ativas, ou seja, aquelas em que o estudante participa mesmo da ação de estudar, e aquelas que são mais passivas, em que o aluno só recebe o conteúdo. Por exemplo, ler o livro-texto é mais ativo do que assistir a videoaula. Sendo assim, sugiro que antes de assistir a videoaula, primeiro leia os questionários. Assim, você leva para a mente o tipo de questão e o conteúdo delas. Em seguida, leia o livro-texto. Dessa forma, quando assistir a videoaula, estará revendo o conteúdo que iniciou a estudar. Costumamos chamar isso de sala de aula invertida e é bem eficaz. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco cheio de polêmicas, mas vamos lá para mais uma. Quando estiver assistindo a videoaula, segure a mão. Aguente um pouquinho essa ansiedade e a vontade de anotar tudo que o professor fala. Tem alunos que fazem a transcrição exata da videoaula. Não é bem assim que se estuda. Procure prestar atenção ao que o professor diz e anotar somente palavras-chave. Anote apenas o que for realmente essencial do conteúdo. Como nesse vídeo, em que você me escuta, mas na tela aparecem somente algumas palavras do que digo. Depois, quando a videoaula acabar, seja seu professor. Dê uma aula do conteúdo estudado seguindo as palavras-chave que anotou.
Melhor ainda se gravar. Assim, depois você terá uma audioaula para ouvir e revisar o conteúdo antes da prova. Agora vamos para o momento de estudar e se preparar para as avaliações. Uma coisa é se preparar aprendendo o conteúdo, outra é se preparar para responder questões sobre aquele conteúdo. Responder questões envolve conhecer o conteúdo, entender a questão, entender o que está sendo pedido e então produzir uma resposta de acordo. Por isso, a dica é: faça uma pesquisa por questões de concursos, provas antigas, questões de livros e do ENAD relacionadas àquilo que você estudou. Responda a essas questões. Mas atenção, é responder sem olhar o livro-texto, sem buscar a resposta em suas anotações. Porque se olha para o livro-texto ou vê suas anotações de aula, terá a ilusão de que sabe o conteúdo, mas na verdade está tendo uma dica visual para responder as questões. Depois, volte corrigindo e revisando aquilo que não acertou. Agora sim é hora de voltar ao livro-texto e às suas anotações. Em seguida, responda aos questionários de unidade e atividades de teleaula, como se estivesse fazendo uma prova mesmo. Na semana das avaliações presenciais, apenas revise o conteúdo. Passe o olho por suas anotações, pelas questões respondidas e ouça aquela aula que se deu. Então, vá fazer as provas com a alma lavada, com a sensação de que estudou verdadeiramente e que fixou o conteúdo. Essa sensação que você leva para o momento da prova também é muito importante. Relembrando o que vimos neste vídeo. Primeiro, entenda a distribuição das disciplinas no calendário. Veja quanto tempo tem disponível para estudar e distribua nas disciplinas do semestre. Leia os questionários e livro-texto antes de assistir às videoaulas. Assista às videoaulas anotando somente palavras-chave. Relembre o conteúdo seguindo as anotações que fez. Responda provas antigas, questões de concurso, de livros, do ENAD, sobre o que estudou. Faça os questionários de unidade e atividades de teleaula. Como conversamos, existem técnicas de estudo ativas e técnicas passivas. Seja ativo nos estudos, isso é bem mais eficiente. Caso deseje saber um pouco mais sobre técnicas de estudo ou sobre o site da Unip, chame aqui no WhatsApp. Podemos pesquisar juntos o melhor método de estudo e de revisão para você.